Olá, irmãos queridos, graça e paz. Estamos aqui para mais um IBN em casa. Que a presença de Deus, a graça de Deus, a paz esteja aí com você e sua família. Hoje vamos falar um pouco sobre salvação. Estamos estudando as doutrinas dos apóstolos. Quero que você compartilhe o link aí com seus contatos. Nós vamos aqui fazer uma palavra de oração, já dando as boas-vindas, um período de louvor e em seguida vamos compartilhar o texto e uma reflexão importante sobre salvação. Amém? Querido Deus, seja bem-vindo, Espírito Santo, aqui conosco, iluminando a Tua palavra. E nesse momento agora, onde vamos meditar, onde vamos congregar, cultuar juntos, de forma online, mas no Espírito, juntos, a Igreja do Senhor de casa em casa. Eu peço que o Senhor venha nos trazer a revelação plena daquilo que Tu queres para nós, porque precisamos, Senhor, estar conscientes de que o Senhor enviou Seu Filho ao mundo para libertar, para salvar aquele que se havia perdido. E nós somos o objeto, nós somos o objeto dessa salvação, nós somos o alvo dessa salvação que foi oferecida a todos que creem. Obrigado por tudo, ser conosco, no nome de Jesus. Amém. Neste lugar onde o amor não se esfrie, o fogo não se apague, em Tua presença, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Santo Espírito, eu me rendo a Ti. Meu anseio é permanecer em Teu amor, em Tua presença, Senhor, em Tua presença, em Tua presença, Senhor, em Tua presença. Neste lugar onde o poder não me corrompe, riquezas não me seguem, eu quero estar neste lugar onde o mundo
Espírito, eu me rendo agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Salvação. O que significa a palavra salvação? Salvação significa livramento. Salvação significa libertação. Chegar à meta final com segurança. Ou seja, ser protegido do dano, livramento do perigo e da condenação. A palavra do grego soteria significa salvar-se. O estudo que trata, a matéria que estuda a salvação é a soteriologia, e a gente entende que Jesus, o Senhor, veio e morreu na cruz. Com esse ato, ele nos trouxe a oportunidade de salvação
uma vez que nós éramos pecadores e destituídos estávamos da glória de Deus. E pelos nossos atos pecaminosos fomos afastados de Deus. Agora então Deus, através de seu Filho Jesus, enviando Cristo para morrer na cruz, traz a oportunidade de todo aquele que crê. Aquele que crê no seu Filho, crê no sacrifício do Cristo, tem a vida eterna. Então, primeiro, antes de ler um texto aqui que eu quero com vocês, precisamos entender que Deus é que oferece livremente a vida eterna através de Jesus. A iniciativa da salvação ela é de Deus. A iniciativa parte do próprio Senhor. Mas às vezes a gente não compreende todo o processo, porque a gente fica nessa dúvida. Será que Deus escolheu uns para a salvação, outros não? Não. Deus sempre deixou com que o sacrifício de Cristo fosse algo para que eu ou qualquer um outro escolhesse. Então a salvação é uma iniciativa de Deus pelo seu Filho Jesus. E ele disse, em João 14,6 diz assim, Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é uma iniciativa de Deus e não priva ninguém de salvar-se. Porque ela visa a salvação de todos. O sacrifício de Cristo foi por todos. Vinde a mim, né? Mateus 11:28. Todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Há sempre uma chamada de Deus para crer nesse sacrifício que salva, que é o sacrifício de Cristo. Ele sempre teve em vista abençoar, não apenas uma família, não apenas uma nação, mas através ou de uma família, ou até da nação de Israel como escolha, abençoar todas as nações, todos os povos da terra. Então o sacrifício de Jesus para salvar é para todos. Então a obra da salvação a gente vai entender que ela é uma obra propiciatória de Cristo. É uma revelação do grande propósito de Deus para salvar a humanidade. O que significa essa obra propiciatória? É a encarnação do Cristo. É o Deus se tornando homem. É a encarnação de Jesus. E o sacrifício de Jesus constitui a maior prova da vontade que Deus tinha de oferecer o livramento e a vida eterna ao homem caído. Então, a obra da salvação, ela constitui nessa propiciação, nessa revelação da encarnação do Verbo de Deus, do Cristo, que encarnou, entrou, né? E tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade, para trazer salvação a todo homem. Mas a obra da salvação, além dessa propiciação de Cristo, ela também fala da liberdade do homem. O homem é livre para não para escolher, mas para crer. E dentro desse crer, a gente pode chamar de arbítrio, e eu creio nisso. O homem é de natureza livre, mas também é constituído de responsabilidade. Ele responde pelos seus atos. Então, é por isso que nem todos vão ser salvos. Todos vão ser alvos e objeto dessa salvação pelo sacrifício de Cristo, mas nem todos vão se salvar, porque Deus fez o homem com alguns atributos, e um dos atributos é a liberdade. Essa liberdade que há em Deus, Deus transferiu como atributo ao homem. E o homem é livre para escolher crer ou não nesse sacrifício que salva. Então a obra da salvação envolve a liberdade do homem. Envolve a obra reconciliatória de Jesus. Tem um texto aqui que eu gostaria de ler com vocês. Filipenses 2, 6 e 8. Capítulo 2, verso de número 6 até o 8. O texto diz assim: pois ele é Jesus aqui, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Quando Jesus toma essa atitude de obedecer e morrer na cruz, essa e outras passagens, né?
elas estão provando que o trabalho feito por Jesus no Calvário, que a oferta feita por Cristo, essa entrega feita por Cristo é a base da nossa salvação. É a base para reconciliar o homem caído, é a ponte, é o pavimento, é a estrada que faltava para o homem ter acesso a Deus novamente. Isso é chamado de obra reconciliatória. Cristo se esvazia de ser Deus, não usurpa da posição de ser igual a Deus e assume a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, se humilhando a si mesmo, obedecendo à morte de cruz, para que com esse ato reconciliasse o homem com Deus. Então a salvação envolve a obra reconciliatória. E a obra de salvação é a obra do Espírito Santo em relação ao homem. O Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho para continuar a obra iniciada por Jesus. E é Ele que realmente inicia a salvação na vida do homem. É o Espírito que convence, é o Espírito que traz a consciência da obra de propiciação. É o Espírito que, através da pregação do Evangelho, envolve o intelecto, leva o homem a pensar e a reconhecer e confessar seus atos pecaminosos para que haja um arrependimento e, mediante a esse arrependimento, ele se conscientize e então tenha convicção de salvação. É o Espírito Santo que traz a convicção do pecado. O Espírito Santo não ofende, ele respeita a liberdade do homem, porém ele não deixa de conscientizar, não deixa de convencer. Sem a convicção do Espírito Santo, o homem ele está morto eternamente. Ele pode até estar fisicamente vivendo, mas eternamente ele já está condenado aqui. É só questão de tempo. Então precisamos que, através da pregação do Evangelho, o Espírito Santo ilumine o Evangelho dentro de cada ser. Então é uma obra feita, continuada, é uma continuação pela pessoa do Espírito Santo. Então, concluindo aqui sobre a obra de salvação na vida do homem, o que representa, O que representa a salvação, então? João, capítulo 3, verso de número 3, o Evangelho, lá naquela conversa que Jesus está tendo com Nicodemos, Nicodemos que vai procurar Jesus. E lá tem um texto interessante, no verso 3, diz assim: a isto respondeu Jesus: em verdade, verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A salvação, ela representa o perdão dos pecados que outrora cometíamos. É o perdão dos pecados pelo arrependimento e pela confissão. Tem um texto aqui que eu quero ler com vocês em Romanos capítulo 6. Acho interessante esse texto, Romanos 6, verso de número 11. Romanos 6, 11 vai dizer assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, uma vez que o homem tem a convicção de que Cristo encarnou, ofereceu, reconciliou, que dentro da liberdade que ele tinha, através de uma ação do Espírito Santo, ele confessou a Cristo, renunciou aos seus pecados e agora ele tem convicção de salvação. E o texto diz isso: considerai mortos para o pecado. Então, todo salvo, ele tem consciência que ele é morto para o pecado. E se caso ele pecar novamente, ele tem da parte do Espírito Santo essa tristeza gerada por Deus para a reconciliação através do próprio Espírito. Então, o perdão dos pecados de outrora e os pecados que às vezes cometemos no dia a dia, que deve ser uma confissão diária daquilo que nós desagradamos a Deus. Então, representa o salvo, ele tem pressa, irmão, na reconciliação, ele tem pressa no perdão,
ele pede perdão rápido. O salvo não se alegra em permanecer muito tempo pecando. Pode acontecer de pecar o salvo, porém é um acidente, aconteceu, ou uma semana que ele não estava muito bem, mas aí logo ele procura consertar, perdão desses pecados, se arrepender, confessar, deixar isso e continuar uma vida com a convicção de salvação e de libertação. Então a salvação representa perdão de pecados, libertação do poder do pecado no tempo presente. Salvação representa a preservação contra a escravidão de pecados futuros. Isso aqui eu acho interessante, eu até leio o texto, porque o Evangelho de João, no capítulo de número 15, verso de número 16, diz assim: não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades dê fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Agora 1 Coríntios 10. Eu estou dando algumas bases bíblicas, irmãos, porque falar sobre as doutrinas bíblicas tem que fornecer algumas bases bíblicas até para você estudar depois aí. Na 1 Coríntios 10, verso de número 12, diz assim: 10, verso 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele proverá o livramento de sorte que possais suportar. Então, há uma preservação bíblica da parte de Deus contra a escravidão do pecado que nós já vencemos antes. Então a salvação, ela dá a consciência de que você está biblicamente preservado. E se você atentar para esses textos, porque foi Deus que nos escolheu, e Ele nos escolheu para ir e dar fruto. E esse fruto é fruto de salvação, fruto de uma vida regenerada, fruto de uma vida perdoada, que agora dá fruto de arrependimento, testemunhos de arrependimento verdadeiro. E isso tudo serve de testemunho e de preservação. Nós já não voltamos mais naquela escravidão, naquele tempo da escravidão, já fomos libertos daquilo. E a Bíblia nos garante e nos dá convicção disso. Todo salvo é preservado. Todo salvo é preservado. E o texto está dizendo aqui que não vai vir tentação maior do que aquela que você pode suportar. Deus está te preservando, amém? Deus te preserva através da salvação. E a salvação também representa a vida eterna. Aí tem vários textos, tem Hebreus 12:1, tem Romanos 8:30, tem 2 Timóteo na experiência de Paulo, no capítulo 4, verso 7 e verso 8, que eu vou ler esse, porque Paulo está fazendo um resumo da sua vida, lá na carta que ele escreve, na segunda a Timóteo, ele já está encerrando, e ele está dizendo assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E aí no verso 8 ele diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, há uma vida eterna, há uma coroa de Deus, há uma premiação do Senhor para aqueles que são salvos. A salvação representa isso: perdão de pecados, libertação do poder de pecado no presente, preservação da escravidão para o futuro e vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Então, todo aquele que é salvo, né? Eu aprendi um Coríntios, dizia assim: todo aquele que é salvo, o salvo e tem certeza, bate palma, diz amém, bate o pé, faz alguma coisa. Todo salvo que tem certeza, irmão, ele reage positivamente às doutrinas, à fé, à santidade. Então, a salvação, ela vai trazer depois alguns aspectos. Nós vamos conversar sobre esses aspectos da salvação em estudos no IBN em Casa mais para frente. Amém? E todos esses estudos estão sendo aqui guardados para que sirva também para pessoas que vão iniciar na fé, para o batismo. Será um acervo, um documentário aqui que ficará no nosso canal
acessível a todos aqueles que querem descobrir sobre as doutrinas básicas, as doutrinas dos apóstolos. Hoje falamos sobre a salvação. Você tem certeza da sua salvação? Você e sua família. Jesus Cristo pode voltar agora. Você tem convicção que seu pecado foi perdoado? Você tem convicção que você é uma pessoa preservada dessa escravidão do pecado? Você tem convicção da libertação de todo tipo de pecado, agora já no presente? E você tem convicção da sua vida eterna? Você vai viver eternamente com Jesus? Se você tem essa convicção, então é só testemunhar dessa salvação para que outras pessoas também tenham acesso à mesma salvação que um dia você foi alcançado. Que Deus te abençoe, eu quero orar por você. Pai, louvamos o teu nome por tão grande salvação, por tão grande livramento que o Senhor operou. Um dia, Senhor, eu estava perdido em meus delitos e pecados. Um dia eu estava jogado, perdido. Um dia o Senhor me encontrou. O Senhor me achou. Alguém pregou. Alguém me resgatou. O Senhor usou pessoas. O Senhor usou palavra. O Senhor usou música, louvores, cânticos. O Senhor fez algo para chamar a minha atenção. A iniciativa em me salvar foi tua. Foi o Senhor que me escolheu e me designou. E é o Senhor que tem preservado essa consciência de salvação sobre a minha vida e sobre a vida dos irmãos que agora estão aqui. A salvação é algo que nós temos que ter consciência. Sabemos que não somos desse mundo e que tudo isso vai passar, mas somos salvos para a eternidade, para viver eternamente com o nosso Deus. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação, por operar isso através de seu Filho Jesus naquele Calvário. Se alguém está nos ouvindo e não tem certeza dessa salvação, possa fazer aí uma declaração de fé agora, confessando seus pecados e aceitando a Cristo na sua casa. Que venha o poder do teu Espírito convencendo na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Viva um novo tempo. Um abraço.